Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos, com alegria em Cristo, nós louvamos a Deus, meus amados, por estar mais um momento, mais uma semana, vencendo essa quarentena. Se Deus quiser, no mês de julho estaremos já nos reunindo como igreja, para assim termos aquela alegria de rever os irmãos. Mas a segunda igreja presbiteriana de Ceilândia tem orado. Quem pôde acompanhar a oração, o trabalho de terça-feira que o presbítero César assim tem orado, e nós temos estado juntos em oração com ele, e ele tem orado, dirigido essa semana de oração. Nós bendizemos ao nosso Deus pelas suas misericórdias. Como nós estávamos dando andamento ao nosso estudo bíblico de Mateus capítulo 5, nós já saímos das bem-aventuranças, queridos, e agora estamos entrando no versículo 13 ao versículo 16. Do versículo 13 ao versículo 16. Os discípulos, o sal da terra. No versículo 14, os discípulos e a luz do mundo. Hoje nós vamos entrar na explanação desse texto, estudar um pouquinho, ver o que Jesus nos exorta, depois das bem-aventuranças, o caráter do discípulo. O discípulo agora tem esse papel, esta missão de ser sal da terra. Então nós vamos estar lendo, queridos, aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Mateus capítulo 5, do versículo 14, do versículo 13, melhor, ao versículo 16. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todo o que se encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela por si só já é abençoada, mas nós que somos instrumento nas mãos de Deus, temos que ter esse compromisso da vida de oração, que a palavra viva de Deus possa fluir através das nossas vidas como um testemunho do Senhor. Pai bendito e santo, em nome de Jesus, nesta noite de quinta-feira, nós te bendizemos, te exaltamos o nome, pela alegria, pelo poder que teu Espírito nos concede em Cristo Jesus, de comunicar, de falar das grandezas da tua palavra, que é a vida eterna. Senhor, abençoa a todos que estão nos ouvindo nesta noite, nos use para o louvor da tua glória, e abençoe todos aqueles que precisam ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus ali no Sermão do Monte, ele fala sobre as bem-aventuranças, e ele começa a primeira bem-aventurança dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Terceiro, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quarto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas e aos que viveram antes de vós. Então, Jesus expõe as bem-aventuranças
para aqueles que estavam ouvindo, mas os discípulos ali, eles tinham essa missão. Agora, como discípulos de Cristo, eles tinham que encarnar o caráter e a vida em Cristo e com Cristo, através de Cristo. Eles estavam diante de uma responsabilidade mútua aqui, de ser sal e luz, e eles deveriam entender, e Cristo estava ensinando-os, mostrando para eles como eles deveriam entender o que é ser humilde de espírito, o que é ser manso, o que é chorar, o que é ser um pacificador, o que é ser um misericordioso, o que é ser perseguido por causa da justiça. Cristo aqui mostra para eles que como eles seriam perseguidos por causa do Evangelho. Eles seriam perseguidos por causa de Cristo. Mas eles deveriam sentir alegres, não alegria assim diante do sofrimento, mas aquela alegria em saber que Deus estava com eles e que eles iriam passar pela perseguição. E assim também nós, como igreja do Senhor Jesus, que estamos aqui, colocadas por Deus neste mundo, nós seremos perseguidos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. A igreja não está no mundo, meus queridos, para fazer festa para o mundo. A igreja de Cristo não está no mundo para aprovar as atitudes do mundo, mas a igreja de Cristo está no mundo para ser sal da terra. Ser discípulo de Cristo é ter a consciência da sua responsabilidade como igreja de ser sal. O que é ser sal? O sal era um condimento antigo, muito antigo, que se usava para dar sabor aos alimentos, para preservar a carne, porque a carne fresca podia comer, mas depois de um tempo essa carne, ela iria apodrecer. Então se usava um método de salgar a carne para que ela não estragasse tão rápido, para que ela demorasse um pouco mais. Então era costume. Quem aqui não conhece a carne de jabá, carne de sol, ou carne de charque, carne do Ceará? Então são nomes. E essa carne de sol, querido, ela é passada no sol, ela é mergulhada no sol, no sal, bem melhor, no sal, e depois ela é estendida, e ali o sol vem, e aquele sal penetra dentro da carne, vai derretendo, ele penetra dentro da carne e vai preservando a carne de se apodrecer. Então Cristo pega essa metáfora, Cristo pega esse exemplo doméstico, porque ele viveu dentro de lá. Sua mãe Maria, com certeza, fez muito uso do sal. Fez muito uso do sal para trazer tempero, para trazer sabor aos alimentos. E Cristo pega emprestado aqui essa metáfora do dia a dia de uma família judaica, do dia a dia de uma família, para trazer grandes verdades, para nos ensinar grandes verdades, como também ao pôr do sol. Usava-se a luz, a lamparina, a luz de vela para alumiar o ambiente, para trazer claridade, segurança, para poder enxergar. Então Cristo pega essas duas metáforas do sal e da luz para nos ensinar, para ensinar os seus discípulos, a mostrar para os seus discípulos a responsabilidade que eles tinham de estar no mundo. Eles não eram do mundo. Em João capítulo 17, Jesus falou assim: eu rogo para que tu nos tires do mundo, mas que tu os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou, mas Cristo estava enviando-os ao mundo para que ele fosse luz, para que eles fossem sal, para que eles pudessem, com as suas atitudes, com o caráter de Cristo, com a vida em Cristo, ser diferente e fazer a diferença. E a igreja tem essa dupla responsabilidade, esse duplo papel de ser sal da terra. Então, querido, nós vivemos numa sociedade que está apodrecendo. E qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel com o Evangelho de Cristo, com a obra de Cristo, com a palavra de Deus? Será para que viemos preservar o mundo, para que o mundo seja melhor? Não, esse não é o papel principal, para que esse mundo não se deteriore mais rápido, não apodreça mais rápido. Então, nosso papel como igreja, como povo de Deus, que estamos inseridos nesse mundo que está corrompido, que está apodrecendo a cada dia mais, se deteriorando pelo pecado, nos valores morais, familiares, sociais. Então, o nosso papel como igreja, como povo de Deus, é estar inserido nesse mundo, que o nosso estilo de vida, que a nossa maneira de viver, que a nossa vida em Cristo possa
provocar nas pessoas uma atitude. Elas vão às vezes nos reprovar, elas vão nos perseguir, mas elas muitas vezes quererão ouvir a mensagem do Evangelho. Elas irão se aproximar para ver o que tem de diferença a nossa vida em Cristo, os nossos valores morais, os nossos valores sociais, os nossos valores familiares estarão sendo expressos, não no moralismo por ser moralismo, não na religiosidade por ser, mas uma vida de Deus em nós. É essa maneira de viver, é esse caráter de Deus em nós, que nos foi trazido na pessoa de Cristo, no Evangelho, que nos fará viver uma vida diferente do mundo. Porque o mundo está nas trevas. Primeiro, Cristo, ele coloca aqui sobre o sal. E depois a luz. Porque o sal tem esse papel, de preservar, de não deixar que apodreça mais rápido. Esse mundo está apodrecendo, esse mundo está cada vez mais se corrompendo, cada dia mais, mas Deus preserva. É claro que Deus tem outros meios também, o Estado, a estrutura do Estado, a família, as leis. Isso é uma maneira, é a graça comum que Deus estabelece, que Deus deixa, mas a igreja tem esse papel, querido, como os redimidos em Cristo que somos, como pessoas de Cristo que somos, como discípulos de Cristo, como igreja de Deus, nós temos uma mensagem de salvação, de vida eterna, de arrependimento dos pecados, e o mundo precisa, inclusive o Estado também, o Estado dessa estrutura, dessa proteção, mas contudo o Estado ainda não é capaz de frear o mal, apesar que o Estado, ele busca o bem, ele quer o melhor para a sociedade, mas ele não consegue por si só frear o egoísmo dos homens, a ganância dos seres humanos, não consegue, o Estado não consegue, o direito civil não consegue, mas o que vai mudar o homem de dentro para fora? O Evangelho, a palavra de Deus, a pessoa de Cristo. É isso que nós devemos entender, é isso que nós devemos estar conscientes, queridos, da nossa responsabilidade como igreja, e nós devemos entender o que está aqui, o que coloca, querido, nós devemos entender que o que poderia realizar o desejo para mudar uma sociedade, querido, é a palavra de Deus. As bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus. O sal e a luz são metáforas que denotam a sua influência para o bem do mundo. E esse é o nosso papel. Nós somos igreja de Deus, somos povo de Deus, para ajudar, para influenciar, para retardar o apodrecimento, a deterioração desse mundo. Mas, contudo, devemos entender que o mundo atacará, o mundo perseguirá a igreja, e devemos, querido, que fazer uma retrospectiva um pouquinho da história da igreja primitiva, como ela foi atacada, como ela foi perseguida, mas mesmo assim a igreja abençoava. A igreja era perseguida, mas ela recebia o mal, mas ela pagava o mal com bem. A igreja primitiva, no Império Romano, a igreja foi perseguida, muitos cristãos foram lançados, foram queimados vivos, lançados nas arenas para serem mortos através das bestas feras, mas mesmo assim a igreja abençoava o Estado. Mesmo assim a igreja abençoava aqueles que os perseguiam. Esse deve ser o nosso papel, mesmo quando estamos fazendo mal, mesmo quando estamos denunciando, mesmo quando estamos perseguindo, mas que seja por causa de Cristo. Seja por causa de Cristo, mas se você trabalha numa empresa, na sua escola, na sua vizinhança, quem é você? Qual tem sido o seu testemunho diante das pessoas? Você tem influenciado? Você tem influenciado, porque a influência, o poder do sal, ele é negativo no sentido de não deixar que o mundo vá se deteriorando, não deixar que o mundo se apodreça. Então ele preserva o mal, ele freia o mal, ele impede o mal, a podridão de vir mais rápido. Então, querido, aonde você está, aonde você vive no seu trabalho, nas suas amizades, no seu namoro, no seu casamento, na sua compra, na sua venda, nos negócios que você faz, nas suas amizades,
o que você ouve, o que você fala, no seu trabalho, na sua escola, você tem sido sal? Você tem influenciado de maneira bíblica? Você tem dado testemunho do Senhor ali naquele lugar? Você tem impedido que o mal cresça onde você está? Ou você está aqueles que está virando as costas, não é comigo, não tem nada com isso? Então, querido, você torna-se um cristão insípido. Insípido é quando o sal perde a salinidade. Ele não presta mais. Você põe na comida, a comida fica insossa, porque o sal, ele perdeu a sua salinidade, ele perdeu o poder de salgar. E nós, como igreja de Cristo, igreja de Deus, não podemos perder esse poder de testemunhar, de expressar o valor e o caráter de Cristo, de expressar a palavra de Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes. E nós devemos entender, querido, que aonde nós estivermos, nós seremos ali testemunha do Deus vivo. Então, nosso chamado, nosso papel é ser sal, mas também como luz. Nós devemos entender, na próxima semana eu vou entrar mais na sermos sal e luz, vou entrar mais na questão da luz, mas hoje eu quero me ater mais à questão de ser sal. O que é ser sal? Então, muitos cristãos estão assim, muitas igrejas estão se perdendo, estão se contaminando com o mundo, está deixando que a podridão do mundo, com o estilo dos não cristãos, dos não crentes, aqueles que não temem a Deus, as pessoas que não amam e nem querem saber de Deus, são pessoas que dizem ser boas, são pessoas que vivem um padrão de vida, entre aspas, bons, e muitos cristãos estão se mirando, muitos cristãos estão olhando para esse mundo, para essas pessoas, e achando que aquele é o padrão, mas o padrão é Cristo. O padrão é Cristo. Cristo falou das bem-aventuranças, ele falou humilde. O mundo não quer saber da pessoa humilde. Humilde, o que é humilde para o mundo? O mundo nem aceita mais. É uma questão de lutar pelos seus interesses, de lutar pelo aquilo que você quer conquistar. É o mundo do egocentrismo, é o mundo da idolatria do eu, dos desejos. Eu faço, eu consigo, o corpo é meu, a minha vida, eu faço o que eu quiser. Queridos, não é assim. Nós cristãos entendemos de que o humilde é aquele que depende de Deus. Para você ser sal, você tem que aprender a depender de Deus. Para você ser luz do mundo, você tem que ter o Evangelho de Cristo governando a sua vida, o Espírito Santo habitando em você e a palavra de Deus reinando em você. Para você ser um homem, uma mulher, um jovem cristão verdadeiramente, você tem que aprender o que é ser discípulo de Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Mesmo com as lutas, melhor, mesmo com os problemas, mesmo com a dificuldade, tome a sua cruz e siga-me. É isso que o Evangelho chama você, a seguir a Cristo. Mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas estão difíceis para você, é descansar, é esperar em Deus. Como na terça-feira o presbítero César falou que Ana, mesmo diante das circunstâncias contrárias, Ana não murmurou contra Deus. Ana agradeceu o Senhor e recebeu do Senhor a graça de ter um filho. E é assim mesmo quando as pessoas se levantam contra você, mesmo quando as pessoas interpretam você, mesmo quando você quer falar, se defender, quanto mais você tenta, mais a coisa fica pior. Aí você para descansar, entregar nas mãos de Deus, e Deus, na sua graça, Ele vai manifestar misericórdia na sua vida. Então, meus queridos, nós devemos entender, o mundo sem dúvida perseguirá a igreja. Apesar disso, a igreja é chamada para servir este mundo que a persegue. Deve ser o amor e a verdade contra o ódio e a mentira. Por mais incrível que pareça, Jesus referiu-se àquele punhado de discípulos, de seguidores, para que eles entendessem o que é ser sal da terra, o que é ser discípulo, o que é ser um seguidor de Cristo, o que é estar nas mãos de Deus e aprender a descansar em Deus. Então nós devemos dizer, sal e luz é a utilidade
é ser útil nas mãos de Deus, queridos. Então eu quero caminhar aqui já para a gente, diante dessa verdade. O mundo manifesta também uma tendência constante de deterioração. A ideia não é que o mundo seja insípido, que o cristão se torne menos insípido. Não é essa, querido. Não. O mundo está já no maligno. O mundo é corrompido pelo pecado. Nós vivíamos no mundo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, sem Deus no mundo e sem esperança, mas fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, fomos santificados, vivificados, renovados, fomos aceitos por Deus e hoje fomos redimidos e estamos no mundo, fomos levados de volta como igreja de Cristo, como uma igreja saudável, uma igreja que é sal, uma igreja que é luz do mundo. A igreja, ela foi colocada no mundo com esse duplo papel de ser sal para interromper ou menos retardar o processo de corrupção social e como luz para desfazer as trevas. Então, nós devemos entender que, como igreja, vivemos numa comunidade de salvos, de crentes em Cristo Jesus, mas não podemos nos isolar só para nós, não podemos ficar só nós nessas quatro paredes, só aquele grupinho, não. Nós somos desafiados na escola, na universidade, no trabalho, na sociedade, na política, onde Deus nos colocar, onde nós estivermos, ali, como discípulo de Cristo, deixar fluir, deixar viver a verdadeira bem-aventurança, o nosso estilo de vida centrado em Cristo, em sua palavra. O meu desafio, o meu pedido é para que nós venhamos conservar a salinidade. Nós somos sal, que venhamos de fato salgar, preservar, não deixar apodrecer o ambiente onde nós estivermos, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você já seja um preservador e que você seja capaz de frear, mas também seja capaz de, com a mensagem do Evangelho, trazer luz nas trevas. As pessoas vivemos na sociedade, vivemos no mundo em trevas, que sejamos sal e luz. Então nós devemos entender que porque se a nossa salinidade não prestar, seremos lançados fora e pisados pelos homens. Se nós, como crentes em Cristo Jesus, se nós, como igreja, não entendemos qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, se nós não influenciarmos e se nós não salgarmos aonde nós estivermos, para nada valeremos. Seremos cortados da videira e lançado fora para sermos queimados. Então nós precisamos, nós devemos buscar a cada dia restaurar o sabor aonde nós estamos. Que Deus te abençoe. Leia, na próxima semana estaremos fazendo apanhado também um pouco mais desse texto e finalizando no versículo 15 e versículo 16. Que Deus te abençoe e que você tenha um restante de semana na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela igreja que está orando, pelos irmãos que estão aí participando, os nossos presbíteros, que todos os domingos estão aqui de manhã orando pela sua vida. Estamos tendo cuidado, usar as máscaras, o álcool gel. Eu fiz o exame de Covid-19 agora, essa semana, e graças a Deus deu não reagente. Estamos aí orando também pela família dos irmãos. Todos nós corremos o risco de sermos expostos a esse vírus, mas devemos fazer a nossa parte, queridos, ter a responsabilidade de se higienizar, de usar as máscaras, de usar álcool gel, lavar as mãos, a nossa casa, o nosso carro, onde estivermos, temos cuidado, porque não está fácil. No Brasil já são mais de 23 mil mortos, mas está chegando a casa dos 25 mil mortos. Então não é fácil. Os Estados Unidos está batendo na casa dos 97 mil mortos, quase 100 mil mortos.
Então, não é fácil. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de mortos com Covid-19. Eu não vim aqui para falar de Covid-19, mas eu vim aqui pedir para você se cuidar, orar, pedir ao Senhor. Quero agradecer os presbíteros que estão aqui, André e César. André está sempre conosco aqui nos ajudando, que Deus abençoe. E a nossa oração, o nosso desejo é esse, que Deus abençoe a sua vida e para que você seja bênção na vida das pessoas. Amém? A paz do Senhor.